Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês para mais um super aulão do nosso projeto Conquistar. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Aline Ribeiro, sou professora na Escola Cacilda Brauli e Antônio Mauriti, ambas da Coordenadoria 5 de Educação. O nosso projeto também se encontra ali no Instagram com @conquistar.seducam. E se você for fazer uma foto, marca a gente através da hashtag Conquistar22. Eu também estou nas redes sociais através do @_AlineP. O nosso episódio, cuja disciplina é de Química, é sobre o assunto radioatividade. Bora comigo? Agora nós vamos para a nossa primeira questão, que é uma questão do Enem, que aborda aí o conteúdo radioatividade. Acompanha comigo a leitura. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Acompanha comigo a leitura das alternativas. A letra A diz o seguinte: fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons, fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons, desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons. Letra D, associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons. Ou letra E, decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta. E aí, qual seria a alternativa correta dessa questão? Para você resolver esse tipo de questão, é sempre importante você lembrar de alguns conceitos básicos, né? O que é um átomo, do que ele é constituído, tá bom? E em questão de contexto histórico, para você resolver essa questão, relembra comigo o seguinte: o século XX ele foi um grande período para a ciência. Foi porque nesse período que grandes descobertas das mais variadas possíveis foram surgindo na área do conhecimento científico, né? Tanto para a população quanto para a criação aí da própria ciência. E na química isso não foi diferente. Os estudos abordados aí em relação ao átomo, que é uma partícula que ela tem grande importância para a nossa disciplina, ela teve um avanço aí gigantesco também, né? Geraram grandes avanços tanto para a sociedade quanto para a medicina, né? Até a produção de energia. Mas nem tudo foi tão positivo quanto se espera quando se trata em relação a descobertas científicas, né? Em um momento histórico de grandes disputas entre duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, um dos reflexos desses desenvolvimentos foi justamente aí a criação de bombas nucleares, né? As mesmas que atingiram aí Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra A. O processo desenvolvido na detonação de uma bomba atômica é a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Vamos agora para o nosso gabarito comentado. Como visto, nosso gabarito certinho aí é a letra A, né? O processo desenvolvido na bomba atômica é a fissão nuclear. Por que não seria a letra B, a letra incorreta, né? Ele fala aí que é fusão, né? É incorreta, pois a bomba atômica surge a partir da fissão e não da fusão. A letra C está errada porque não são os elétrons, e sim o nêutron que detona o urânio. E a letra D também está incorreta porque um exemplo de reação em cadeia é a fissão nuclear, que se baseia justamente no bombardeamento de um núcleo estável com nêutrons, tá? E a letra E também está errada porque o decaimento radioativo é o nome dado justamente ao rompimento dos núcleos, devido à instabilidade atômica. Esse rompimento é provocado após a eliminação de radiações alfa e beta. Então, o nosso gabarito certinho aí é a letra A. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para a nossa segunda questão. Acompanha comigo a leitura? As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, raios-x, originadas em transições eletrônicas, alfa, núcleos de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. Ele dá um quadro aqui pra gente, né? Ó, tipo de radiação, massa e carga. O tipo de radiação gama, que vai ter uma massa zero, né? Carga zero também. Radiação do tipo raio-x vai ter uma massa zero e uma carga zero.
A radiação do tipo alfa vai ter uma massa 4 e uma carga mais 2 aí positiva, né? A radiação do tipo de elétrons, no caso, ele tem uma massa e uma carga negativa de -1. E a radiação do tipo de nêutrons, que vai ter uma massa 1 e carga 0. Vamos ver o que ele pergunta da gente aqui. Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é radiação, letra A, alfa, B, gama, C, raio-x, D, elétrons e E, nêutrons. A nossa alternativa correta aí é a letra A. Vamos para o nosso gabarito comentado? O gabarito da nossa questão é a letra A, por quê? O poder de penetração, lembra, ele é inversamente proporcional à massa, inversamente, né? Ou seja, quanto maior a massa, menor o poder de penetração. A partícula alfa, ela possui grande massa, por isso caminha pouco no meio, e uma folha de papel é capaz de barrar esse poder de penetração da partícula alfa. No caso de irradiar o ser vivo, a partícula alfa ela é capaz apenas de quê? De penetrar a camada superficial da nossa pele, ali a epiderme, né? Por isso que a nossa alternativa correta é a letra A. Olhando para a minha imagem, eu tenho aqui os meus raios, né? Raios alfa, beta, raios gama, raio X. Eu consigo observar através dessa imagem o poder de penetração dos meus raios. Por exemplo, raio alfa, uma folha de papel consegue bloquear a penetração desse raio. Já uma placa de titânio, por exemplo, ela vai conseguir bloquear raios do tipo beta. Agora, para bloquear raios do tipo gama e X, eu preciso aí de um chumbo mais grosso, né? Para poder bloquear o poder de penetração aí do meu raio gama e do meu raio X. Agora, para barrar, por exemplo, raios do tipo nêutron, eu preciso de uma grande quantidade de água, né? Ou até mesmo concreto para barrar o poder de radiação dos meus raios do tipo nêutron. Por isso aí, gente, na nossa alternativa, a letra correta é a letra A. Analisa comigo as demais alternativas e vamos encontrar o erro delas. Letra B está incorreta, pois a radiação gama tem massa 0, logo possui alto poder de penetração. A radiação gama possui a velocidade da luz e pode atravessar blocos de chumbo ou concreto. Letra C está incorreta porque os raios X também têm massa 0, logo possui alto poder de penetração. D está incorreta, pois a massa do elétron é praticamente desprezível. E a letra E está incorreta porque a radiação de nêutrons ela é capaz de percorrer várias centenas e milhares de metros no ar e são interrompidas e bloqueadas por qualquer material rico em hidrogênio, como, por exemplo, a água ou o próprio concreto, tá bom? Esse é o único tipo de radiação capaz de transformar outros materiais em materiais radioativos. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para o nosso resumão aí da nossa aula. Bora comigo? Trouxe um resumo para vocês bem bacana do assunto de radioatividade, né? Lembra comigo o que é radiação? Radiação é a propagação de energia sob várias formas. Então, dependendo da quantidade de energia, ela pode ser classificada em dois tipos, né? Não ionizantes e ionizantes, beleza? As radiações não ionizantes, elas são caracterizadas por possuírem energia suficiente para remover os elétrons da eletrosfera do átomo, não ocasionando o processo que a gente chama de ionização da matéria. Beleza? Elas são classificadas de acordo com o comprimento de onda. Ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Lembra, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia de radiação. A gente tem aqui uma imagem onde você vai poder observar com clareza os meus tipos de radiação não ionizante, né? Eu tenho as ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível. Se eu observar aqui o comprimento de onda, né? Eu vou perceber aí que elas estão mais espaçadas, dando jus aí justamente à classificação das radiações não ionizantes. As radiações ionizantes, elas são radiações que possuem energia suficiente para provocar a saída dos elétrons da eletrosfera, né? Podendo causar, inclusive, modificações na estrutura de moléculas como o DNA. Estas radiações, elas podem ser corpusculares, né? Partículas alfa e beta, ou ondas eletromagnéticas, como a radiação gama. Tem uma imagem aqui que vai mostrar para vocês esse tipo de retirada do elétron da minha eletrosfera. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para a definição do que é radiação alfa, beta e gama. A partícula alfa, ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, né, que é chamado ali o núcleo de hélio. Ela é emitida com alta energia e possui baixo poder de penetração e alto poder ionizante. Já a partícula beta, ela é subdividida em 2 tipos, beta- e pósitron, né? Um exemplo dele aí
é o próprio lutécio, que a gente pode observar. Que são exemplos aí de radionuclídeos, né, emissores de pósitron, o galho e o próprio flúor. Já a radiação gama, ela é conceituada como ondas eletromagnéticas emitidas do núcleo de um átomo. Apresenta uma energia superior, né, e um alto poder de penetração, enquanto os raios-x, por exemplo, são menos energéticos, tá bom? Agora nós vamos ver a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. Acompanha comigo que a fissão nuclear, ela ocorre quando um núcleo é instável, né, se desintegra em núcleos menores, produzindo aí uma reação em cadeia que libera muita energia, conforme a imagem você pode observar aqui. Já a fusão nuclear acontece quando dois elementos se chocam para formar um novo elemento, evidentemente mais pesado, tá bom? A liberação de energia na fusão nuclear, ela é muito superior que na fissão, conforme você pode observar também na nossa imagem. Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre o assunto radioatividade. E agora nós vamos para aquele nosso momento selfie. Pega teu celular, faz uma fotinho e depois marca a gente nas nossas redes sociais. Bora comigo no 3? 1, 2, 3 e... Pessoal, marca a gente nas redes sociais com @conquistar.seducan, usa a hashtag conquistar22 e aproveita e me marca também, @_AlineP. Foi um prazer estar com vocês, até a próxima. Tchau, tchau.